né? O Luiz Riadri pede para você falar sobre o Valdo Vieira. Eu trabalhei com o Valdo durante muitos anos no Rio, na década de 1980. Eu conheci o Valdo Vieira, eu tinha 18 para 19 anos, né? O Valdo tinha trabalhado muitos anos com o Chico Xavier, como médium, depois foi fazer o trabalho dele de pesquisa de saídas do corpo, o que viria a ser a projeciologia, posteriormente a conscienciologia, e na época o Valdo tinha 49, eu tinha 19, 30 anos de diferença. Então ele mais experiente que eu bem jovem, eu aprendi um monte de coisas com o trabalho do Valdo Vieira, que estava expandindo inicialmente no Brasil o trabalho de saídas do corpo. Quase ninguém falava isso em aberto. E o Valdo começou a trazer o tema de uma forma aberta e o mais legal, sem estar atrelada a religião nenhuma, porque tudo que se falava de saída do corpo antes era dentro do meio esotérico, espírita, teosófico, e ali ele queria fazer uma abordagem livre, se bem que ele tinha vindo do movimento espírita e tinha dado um upgrade para dentro da área da saída do corpo. E durante a década de 80, entre 80 e 88, eu trabalhei junto com o Valdo. O livro dele, o Projeciologia, aquele livro bem grande, eu fiz parte da bibliografia do livro, acompanhei toda a produção do livro. O Valdo me mostrava os capítulos antes. Muita gente que estuda hoje o trabalho do Valdo não sabe que eu participei do livro Projeciologia, né? E aí, naquela época, isso é antes de formação de institutos, esse ou aquele, o Valdo tinha a cabeça muito aberta. Eu me lembro, Felipe, em 1988, havia uma feira em Salvador, uma feira mística, e muita gente do Rio de Janeiro foi para lá para participar. E o Valdo Vieira recebeu o convite para ir para essa feira, e ele me chamou para ir. Eu não queria ir, o Rafael. Eu falei, não, vai ter muita coisa lá, vai meio que diluir o trabalho de saídas do corpo, vai ter muita gente lá com outros temas. O Valdo, Wagner, tem que abrir a mente, tem que ser universalista, tem que ir participar de tudo. Era a cabeça do Valdo. Naquela época eu aprendi assim com ele. Com o passar do tempo, tá? Eu me desliguei do trabalho do Valdo, e um monte de gente faz mito com isso, achando que eu briguei com ele. Nunca briguei com o Valdo, cara. Tá? Simplesmente, quando ele formou o Instituto, na época, Internacional de Projeciologia, o diretor que ele botou começou a me encher o saco. Eu atritei com o diretor, não com o Valdo. Tanto que a hora que eu falei que ia sair, o Valdo ficou puto comigo, porque ele queria que eu ficasse. Mas o cara lá estava me enchendo a paciência, queria formatar minha maneira de fazer a aula, como muita gente faz. E o meu jeito, claramente, dá para ver. Você não vai ter como me conter dentro da área que eu mais amo, você não vai ficar me formatando ou dizendo como que eu devo dar um curso ou uma palestra, sendo você um teórico, né? E aí foi por isso que eu saí. Com o tempo eu vim para São Paulo, e aí perdi o contato com o Valdo Vieira, né? Depois encontrei com o Valdo Vieira em 1998 no aeroporto aqui de Cumbica, aqui em São Paulo, né? Um contato assim muito rápido, e depois eu não tive mais contato com ele. Então, ao longo do tempo, o Valdo foi formatando a conscienciologia, criando uma nomenclatura, e óbvio, isso não é opinião, nada, simplesmente ele foi radicalizando dentro da nova estrutura que ele criou e passou a abominar tudo de fora, sendo que ele era o cara que me disse, tem que ir em todo lugar, tem que ser universalista, e aí ele acabou fechando um pouco. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas acabou fechando. E aí começou a achar que tudo que estava fora do trabalho dele não estava legal. E aí o que acontece? Todo mundo que saiu foi chamado de dissidente. Fica aquela coisa, se saiu, então está desviado. Eu não estou desviado de nada. Eu sei exatamente o que eu vim fazer. Agradeço muito ao Valdo, aprendi com ele pra caramba, mas como eu tinha saídas, eu tinha minha autonomia. Então, às vezes, o Valdo falava algo falando, isso aí eu não concordo. E aí, muita gente trabalhando com ele concordava com tudo. Por exemplo, o Valdo chegou para mim e falou assim, Wagner, para de ouvir música. Isso é muleta. Porque ele achava que distraía. O Valdo colecionava selos, filatelia. E ele falou para mim, Wagner, eu faço isso para ter o pé no chão, para ter algo aqui que dê gosto. O Valdo colecionava gibi, para você ter uma ideia. E tinha filatelia, colecionava selo. Eu já não gostava. E ele falava isso para mim. Música é muleta, para com isso. Eu falei, então para com o teu selo, que é mais chato que a minha música. Então, eu não aceitava, porque ele estava falando, né? Quando eu recebi o convite para vir para São Paulo,
eu fui lá falar com o Valdo falou assim, não vá para São Paulo, Wagner, vai dar tudo errado, não dou um ano para você voltar para o Rio. Eu tô aqui há 33 anos, cara. Então, pouco tóxico. Não, o Valdo, como pesquisador, o maior que eu conheci, dentro da área de projeção principalmente, mas todo mundo tem seu maneirismo, suas coisinhas, e eu agradeço muito ao Valdo por toda a época que eu trabalhei com ele, mas a maneira como o Valdo implementou o trabalho dele não é a maneira que eu acho, mas eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, estou dizendo que cada um deve desenvolver sua própria maneira e não ficar seguindo o padrão de outro, né? Ninguém sabe tudo e você tem que ter a mente aberta. Existe 1 milhão de maneiras de você chegar na consciência, seja por uma via esquerda, direita, no meio, quando você quer. O importante é como que você desperta. E depois, eu vi o Valdo 2 vezes depois que ele desencarnou, e numa das vezes, eu vou falar isso aqui, fanáticos do Valdo vão dizer que eu estou inventando. No mesmo dia que ele apareceu para mim, ele apareceu para o Vasco Vasconcelos, que também tinha participado do trabalho dele, e eu e o Vasco conversamos no mesmo dia, confirmamos tudo. O Valdo chegou tanto para mim quanto para o Vasco e pediu desculpa. E sim, desculpa porque ele falou para mim, exagerei, pesei a mão, não era para ter sido dessa forma, eu pesei demais as coisas, eu era para ter sido mais flexível. Falou isso para mim, o pessoal que gosta do trabalho do Valdo vai achar que eu estou inventando. Eu não tenho nenhuma necessidade de estar inventando, eu agradeço muito tudo que eu aprendi com o Valdo, mas eu agradeço muito mais eu ter consciência para seguir o caminho mais aberto e universalista, que para mim me trouxe uma felicidade muito grande, que eu não teria formatado do jeito que o Valdo criou. Então, é só isso. Mas a nível de saídas do corpo, foi o maior cara que eu conheci aqui. Sugiro as pessoas estudarem 2 livros do Valdo, Projeções da Consciência e o Projeciologia, mas com a nomenclatura original, não com a nomenclatura de Conscienciologia, mas para quem gosta dessa área, a linguagem mais normal, para que pessoas de todas as áreas possam estudar. Os livros são maravilhosos, o Projeção da Consciência e o Projeciologia. Sugiro as pessoas, mergulhe, estuda, só filtra tudo, pega a informação, não o jeito, não personaliza, pega a informação que é muito boa. É isso que eu tenho para dizer. Um abraço para o Valdo, onde ele estiver aí. Espero que ele esteja trabalhando, porque a segunda vez que eu vi, ele já estava mais ou menos do jeito que ele era antigamente. Mais bonachão, mais aberto. Ele realmente radicalizou. Isso não é opinião, é só olhar as tertúlias, material dele. Qualquer um com bom senso vai ver que ele estava siderado e radicalizado.